Fala, povo de Deus, quarto dia da nossa campanha, o preço da desobediência, Jonas capítulo 4. Agora nós vamos encerrar o livro do profeta Jonas, amém? E a Bíblia diz no verso 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Com o que Jonas está descontente e enfurecido? Com o fato dos ninivitas terem se arrependido e Deus não ter destruído eles. Ou seja, Jonas queria que o povo de Nínive fosse destruído. Deus teve misericórdia do povo, mas se fosse Jonas que estivesse no controle de todas as coisas, Jonas não teria misericórdia. Verso 2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Já falamos disso, sobre Deus se arrepender, entre aspas, no capítulo 3, amém? Verso 3 do capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele está num nível de insatisfação tão grande com o fato dos ninivitas terem se arrependido, que ele está pedindo para Deus o matar. Jonas está falando: Senhor, já que o Senhor não vai matar eles, mata a mim, porque eu prefiro morrer do que ver eles vivos. Tamanho o ódio que Jonas tinha por aquele povo, tamanha a aversão que Jonas tinha por aquele povo, você está entendendo? E Jonas é profeta, Jonas ouve a voz de Deus, Jonas, de certa forma, conhece a Deus e é íntimo dele. Isso é para provar, isso é para mostrar que homens de Deus são falhos. Eu nem ia falar isso. Isso é para provar que homens de Deus são falhos. Você que busca mais o homem do que a Deus, você que tem como a sua grande referência mais um homem do que o Senhor Jesus, do que o Espírito Santo, você que acha que o seu pastor, que o seu missionário, que o seu profeta, que o seu apóstolo, que o seu evangelista, que o seu mestre é santo, é perfeito, não é. Nenhum homem é perfeito. Perfeito é só Deus. Digno de adoração é só Deus. Digno de ser louvado é só Deus. Digno de ser engrandecido é só Deus. Tá bem? E você que se acha o bambambam, não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. Você não é nada. Sem Deus você não é nada. Leia João capítulo 15, versículo 5, a parte C. Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Então você sem Jesus, meu querido, não é nada. Tá bom? Desce desse salto. Desempina esse nariz. Abaixa a cabeça. Porque nós não somos nada sem Deus. Tá bem? Verso 4, e eu também não sou nada. Também não sou nada. Verso 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Então Jonas está lá falando um monte de bobagem, pedindo a morte, e Deus está lá calmão, falando: qual que é a razão para tudo isso, Jonas? Por que você está bravinho dessa forma? E Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Isso aqui é impressionante, como Deus está no controle de todas as coisas da natureza, né? Deus faz planta crescer, faz lagarta comer a planta, está tudo no controle de Deus. Do mínimo, as coisas maiores estão no controle de Deus. Verso 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. E com isso ele desejou morrer. De novo, está querendo morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele está assim, transtornado, porque ele está sentindo calor, ele está querendo morrer. Está tudo incomodando Jonas. Conhece alguém que está assim? Tudo incomoda a pessoa. Verso 9. Mas Deus disse a Jonas:
Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Deus está perguntando de novo. Jonas, por que você está assim? E respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de quase morrer. Verso 10, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então Deus está falando, Jonas, esse povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. O que Deus está falando? Esse povo não tem discernimento espiritual nenhum. Esse povo não tem consciência nenhuma da forma como eles estavam vivendo. Esse povo não tem conhecimento. E a Bíblia já diz em Oséias 4,6 que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, imagina Nínive, que não eram israelitas, então não era povo de Deus aqui nesse contexto. Se o povo de Deus perece por falta de conhecimento, imagina quem não tem conhecimento. E Deus está falando, Jonas, você está com pena de uma planta e você não está com pena de uma cidade de mais de 120 mil pessoas. Sabe, gente, tem gente que tem pena de uma planta, tem gente que tem pena de um cachorrinho, de um gatinho, mas não tem pena de um morador de rua, mas não tem pena do vizinho, não tem pena de ninguém, mas tem pena de uma planta, de um animal. E não que nós devemos tratar os animais e a natureza de qualquer forma, não estou falando isso, mas o valor do ser humano é muito maior, Nós não podemos amar coisas mais do que nós amamos pessoas. Nós não podemos amar animais mais do que nós amamos pessoas. Nós não podemos amar plantas mais do que nós amamos pessoas. Jesus Cristo morreu para salvar pessoas, ressuscitou para salvar pessoas. A Bíblia diz, ame o próximo, as pessoas, como a ti mesmo. Nós precisamos ter mais compaixão das pessoas. Ah, mas ela não merece. Eu também não, você também não. Está me entendendo? Então, eu quero dizer 4 coisas aqui sobre esse capítulo, tá bem? Para a gente não se estender muito. A primeira coisa, Jonas era profeta. Mas mesmo ele sendo profeta, ele não conhecia a graça de Deus. Porque Jonas está claramente aqui falando que os ninivitas não mereciam ser salvos. E realmente não mereciam, mas ninguém merece ser salvo, inclusive Jonas. Então Jonas, apesar de ser profeta, não conhecia a graça de Deus. Então talvez você tenha um cargo, talvez você tenha um nome, talvez você tenha importância, talvez você seja relevante, mas isso não quer dizer que você sabe tudo. Talvez eu alcance milhões de inscritos no YouTube, não quer dizer que eu sei tudo. Talvez eu pregue o evangelho em todos os países do mundo, não quer dizer que eu sei tudo. Talvez Deus me use para profetizar, curar, fazer milagre, ressuscitar morto, não quer dizer que eu sei tudo. Está me entendendo? Então, nós precisamos buscar conhecer a Deus por completo, porque se nós não conhecemos algum atributo de Deus, isso vai trazer um reflexo para toda a nossa vida. Tá bem? Então Jonas não conhecia a graça de Deus. Nós precisamos conhecer Deus por completo. A salvação é para todos. Todos os que me ouvem podem ser salvos. Se você está me ouvindo, há salvação para a sua vida, há salvação para a sua casa, há salvação para a sua família. E essa salvação se dá através de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, triunfando sobre o inferno, pisando na cabeça do diabo e te estendendo a oportunidade de ser salvo. Amém? Segunda coisa que eu quero falar, as emoções podem atrapalhar a nossa vida com Deus, porque Jonas tinha raiva, Jonas tinha ódio daquele povo. No verso 1 diz que Jonas ficou descontente e furioso quando aquele povo se arrependeu. Jonas tinha fúria, tinha raiva contra aquele povo. E as nossas emoções podem nos atrapalhar a andar com Deus, assim como as emoções estavam atrapalhando Jonas naquele momento.
As emoções são importantes. Atente, Jesus também quer curar as nossas emoções. Em Lucas 7, Jesus para o cortejo fúnebre, para o velório de uma mulher que já era viúva, já havia perdido seu marido e agora ela estava velando o seu filho. E a primeira coisa que Jesus fala para ela é: não chores. É Jesus curando as emoções daquela pessoa. A Bíblia diz em Filipenses 4,4: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. E repito, alegrem-se. Então a Bíblia fala sobre emoções. Emoções são importantes, mas as nossas emoções não podem falar mais alto do que a nossa fé e mais alto do que a Bíblia nos ensina. Então não deixe que as suas emoções te atrapalhem a andar com Deus e a obedecer a palavra de Deus, assim como atrapalharam Jonas. Amém? Terceira coisa, Jonas era um profeta ferido emocionalmente. Tá bem? Isso está junto aí com o ponto 2. Se as emoções atrapalharam Jonas, isso mostra que Jonas tinha uma ferida emocional. E quantos de nós não somos assim? Talvez alguém que está me ouvindo aqui está ferido emocionalmente. É profeta, é usado por Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, ajuda o próximo, faz a obra, prega o evangelho, ora, jejua, busca Deus, ou está se firmando agora, ou está conhecendo agora, mas está ferido emocionalmente. E é necessário que você permita que Deus te cure. É necessário que você permita que o Senhor Jesus entre com luz nessa parte do seu coração que está em trevas. A Bíblia diz que a luz dissipa todas as trevas. Então, se há alguma parte do seu coração que está em trevas, se há um rancor, se há um ódio, se há uma mágoa de alguém, se há uma dificuldade em liberar perdão, você precisa deixar que Jesus limpe o seu coração. Porque Jonas era um profeta ferido. E isso atrapalhava a vida de Jonas no pessoal e atrapalhava a vida de Jonas no espiritual, a ponto de que ele queria morrer. Talvez alguém que está me ouvindo aqui quer tirar sua própria vida, quer morrer. Só que Deus veio para te dar vida e vida em abundância, não é para se matar, não é para desistir. Só é necessário que você deixe que Jesus cure o seu coração. E Ele pode curar, amém? Então há solução, você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus que está disposto a te curar. Existe um Deus que está disposto a te abraçar. Existe um Deus que te ama. Você é importante, você é especial para o Senhor. Então não tire a sua própria vida, mas deixe que o Senhor te cure. Amém? E quarto ponto, Jonas não conhecia a graça, Jonas tinha problemas emocionais, Jonas era ferido na sua alma. Então chegamos ao quarto ponto, que é a jornada de Jonas, sobretudo, era para salvar ele mesmo. Jonas estava achando que ele estava indo lá só para Deus usar ele como instrumento para salvar Nínive, o que já é um motivo de glorificar a Deus, né? Uma cidade de mais de 120 mil pessoas se convertendo, glória a Deus por isso. E Deus queria salvar aquele povo, porque Deus quer salvar todo mundo. Mas a jornada também era para salvar Jonas, porque Jonas estava longe de Deus, mesmo sendo profeta. Curioso isso, né? Jonas estava machucado, estava ferido, estava mal, mesmo ouvindo a voz de Deus com clareza. Então toda essa jornada era para Deus ensinar algo para Jonas também. E talvez você esteja passando por um momento difícil, por um período de provação, de dificuldade, onde você não está entendendo o mover de Deus na sua vida, onde você não está entendendo o porquê, o para quê, o propósito de tudo isso. Mas talvez tudo isso que você está passando, e nesse meio tempo você vai pregando, você vai orando, você vai sendo usado por Deus, e você vai vendo as coisas acontecendo na vida das outras pessoas, você fala, mas Deus, e na minha? Talvez todo esse processo, na verdade, seja Deus te transformando, seja Deus te curando, seja Deus te amadurecendo, seja Deus te salvando. Toda essa jornada foi para salvar Jonas. E talvez tudo que você tem vivido até hoje é Deus te cercando, é Deus te conduzindo, é Deus te levando, é Deus te empurrando para que você possa ser salvo. Então eu encerro aqui a campanha de Jonas dizendo:
Há um propósito de Deus para você salvar vidas, como aconteceu com Jonas. Mas, sobretudo, há um propósito de Deus para salvar a sua vida. Porque Marcos 8,36, Jesus declara: do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Do que adianta eu salvar um monte, mas eu me perder? Do que adianta você salvar sua casa toda, mas você se perder? Do que adianta você ver toda a sua casa indo para a igreja adorar a Deus, mas você sabe que está perdido? Então entenda que, sobretudo, a missão que você tem vivido nessa terra é para te salvar, é para te levar para perto de Deus. E isso é amor de Deus sobre a sua vida. Talvez seja Deus te levando a fazer algo que você não quer. Jonas não queria ir para Nínive. Te levando para um lugar onde você não quer ir. Jonas não queria ir para lá. Mandando você fazer algo que você não quer. Jonas não queria pregar para eles. Tirando algo que você gosta, porque quando a planta cresceu sobre Jonas, Jonas gostou daquilo e Deus tirou no dia seguinte. Talvez Deus está te apertando de todas as formas, só que é Deus falando: isso é sinal do meu amor por você, porque a cada vez que eu te aperto, você me busca mais, porque a cada vez que eu te amasso, como o oleiro amassa o barro, você se torna mais parecido comigo, Jesus está falando. Então entenda que, sobretudo, tudo que você tem vivido é Deus te falando: eu quero te salvar e eu quero te ter comigo para sempre. Então, se rende logo, se entrega de uma vez, aceita o propósito de Deus. Erga as suas mãos aí e fala: Senhor, eu te aceito, eu me rendo, eu me lanço, eu me entrego. Senhor, eu não sou nada, não posso nada, não vou a lugar nenhum, Senhor. Às vezes não entendo o teu propósito, fico bravo como Jonas ficou, mas eu estou aqui de coração aberto te pedindo: salva-me, meu Deus, me cura, me transforma, me faz de novo. Eu não sei, Deus, mas faz alguma coisa, porque do jeito que está, não dá mais para continuar. E você verá a presença de Deus te alcançando de forma poderosa. E eu quero encerrar esse vídeo de uma forma diferente do que eu já encerrei qualquer outra campanha aqui, porque Deus está mandando fazer isso agora. Eu vou orar pela sua vida, de forma bem breve. Espírito Santo de Deus, alcança essa pessoa que está me ouvindo agora. Cura o coração, cura a alma de feridas do passado, de feridas que um pai abriu no passado, uma mãe, uma mulher, um marido, um filho, uma pessoa do trabalho. Eu não sei, Senhor. Cura essa pessoa de traumas do passado, de traumas do presente, do medo do futuro. Cura essa pessoa, Senhor, e que ela venha conhecer a Tua graça, que ela venha conhecer a Tua misericórdia, que ela venha conhecer o Teu amor por ela, Senhor, em nome de Jesus. Salva essa vida, meu Deus. Salva essa família que me ouve. Entra nesse lar, coloca as coisas no lugar. Dessa mãe que está chorando porque o filho está dando trabalho. Dessa mãe que está chorando, Senhor, porque o marido não está andando com ela. Em nome de Jesus, Senhor, entra nesse lar, entra nessa vida, coloca as coisas no lugar, mostra o Teu poder. E assim como o Senhor mudou a sentença que estava sobre Nínive, muda a sentença que está sobre essa pessoa. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Que Deus te abençoe. E eu te espero aqui no próximo vídeo e na próxima campanha. Amém?